Fala, nação rubro-negra, será que tem alguma coisa a ver com o Flamengo, essa compra da casa aí do Rafinha? Eu vou esclarecer essa história para vocês e vocês vão entender o que está acontecendo, tá bom? Em relação ao Jorge Jesus, mais um jornalista, dessa vez o Thiago Asmar, que confirmou a vontade do Mister de voltar para o Brasil e trazer a família, e o Flamengo, é lógico, é sempre a maior preferência do Mister, tá? Em relação à partida Flamengo e Vasco, vamos ver como é que vai jogar esse time do Flamengo, se vai ter desfalques ou não, qual vai ser a escalação provável. Vamos trocar muita ideia sobre isso, né? Parceria BRB e Flamengo está decolando. Em relação ao Claudinho do Bragantino, o Bragantino já determinou um valor para a venda desse atleta aí para algum clube brasileiro. Em relação ao Maracanã, Maracanã mudando de nome, que história é essa? Você vai saber muito mais daqui a pouco, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora vamos falar do Rafinha, né? Essa notícia aí que saiu ontem, que o Rafinha comprou uma mansão de 12 milhões de reais no Rio de Janeiro, deixou os torcedores do Flamengo bem atiçados em relação à vinda do Rafinha para o time rubro-negro. Mas essa compra dessa casa, segundo a Fabiola Andrade, colunista aí do jornal O Dia, que trouxe informação, ela foi feita antes mesmo dele viajar para a Grécia. Então, essa notícia da compra da casa não é uma notícia nova, é uma notícia bem antiga. Então, galera, relaxem em relação a isso. Realmente, ele comprou uma casa de 12 milhões de reais num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, uma casa gigantesca, igual vocês estão vendo aí. Mas isso não tem nada a ver com a possível volta dele para o time do Flamengo. Segundo o jornalista do Globo, Diogo Dantas, ele está mais próximo do Atlético Mineiro do que de qualquer outro time. E isso porque o Flamengo não vê com bons olhos pagar 2 salários para 2 jogadores da mesma posição, salários que não são baixos, né? E aí, deixando, infelizmente, o Rafinha mais longe do Flamengo a princípio. É lógico que o Flamengo, se quiser, ele consegue contratar o Rafinha, porque o Rafinha ele dá prioridade para o time do Flamengo. Mas infelizmente a notícia por enquanto é essa, que a prioridade está sendo aí o Flamengo não pagar 2 salários, né? Pagar o salário do Isla, que o Flamengo vê que ele está com bom desempenho, e também pagar salário para o Rafinha. Eu já digo a minha opinião, cara. Eu gostaria muito que o Rafinha voltasse, porque o Rafinha não agrega só dentro de campo, mas também fora de campo. Mas eu sei também que a diretoria não pode fazer loucuras em relação ao salário. Vamos ver qual vão ser os próximos capítulos aí dessa novela, mas o que o Diogo Dantas trouxe deixou a torcida do Flamengo meio triste. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, porque essa novela do Rafinha, já que ele já rescindiu com o Olympiacos da Grécia, vai se encerrar não muito longe aí do que 1-2 semanas no máximo. E agora falando aí sobre o Jorge Jesus, uma notícia aí que veio corroborar com uma que já saiu há algum tempo atrás, que o Jorge Jesus ele quer trazer a família aqui para o Brasil, está tentando convencer, porque o destino dele muito provavelmente vai ser voltar para o Brasil. Segundo o jornalista Thiago Asmar, do canal Pilhado, ele que era um jornalista da Globo, jornalista sério, ele afirmou que o Jorge Jesus quer voltar, está tentando convencer a família. Ele disse também que nos corredores da Gávea já dizem, já corre um boato aí, que ele vai voltar após o estadual, caso ele venha para o Flamengo, tá? Porque o jornalista Vene Casagrande, ele disse que também o São Paulo está nessa briga aí para a contratação do Mister, mas a preferência é total para o Flamengo. E provavelmente, se ele voltar para o Brasil, ele vai voltar para o Flamengo. Essa história aí de São Paulo, eu não estou acreditando muito não. São Paulo que já está correndo atrás de outros técnicos. Eu não acredito que o Jorge Jesus vá para o São Paulo. Se ele voltar para o Brasil, e isso está próximo de acontecer, pelos seguidos resultados, conforme eu já venho falando há muito tempo, desde antes dele sair do Flamengo, que ele sair do céu para ir para o inferno, igual ele fez, era questão de tempo para isso acabar. E a pressão está muito grande
no Benfica para a saída dele, e ele, nos próximos dias, próximas semanas, pode conversar com o presidente do Benfica para selar aí uma rescisão amigável, já que a multa dele é muito alta, mas ele é amigo do presidente, caso ele queira sair igual está querendo, o presidente do Benfica não vai querer aí o valor da multa, até porque a pressão também está muito nas costas do presidente do Benfica para uma demissão do Mister Jorge Jesus. Então, cada dia mais vem mostrar aí que o Jorge Jesus é um sonho bem palpável para voltar para o time do Flamengo. Queria saber mais uma vez a opinião de vocês. Aceitariam o Mister de volta? Coloca aqui nos comentários. E pasmem, senhores, o Maracanã pode mudar de nome, pode passar a se chamar aí Edson Arantes do Nascimento. É um projeto de lei que os deputados do Rio de Janeiro, da Câmara do Rio de Janeiro, estão propondo para trocar. Para que trocar o nome do estádio do Maracanã para o nome do Pelé, que era o jogador do Santos? Fala para mim. Meu Deus do céu, cara. Em vez dos caras fazerem leis que ajudem as pessoas, para que mudar o nome do Maracanã para Pelé? Para Pelé. Pô, muda o nome do estádio da Vila Belmiro para Pelé, pô, não o Maracanã. Pelo amor de Deus, o que esses caras têm na cabeça? É falta do que fazer, não é possível. O que mais tem é problema no Rio de Janeiro e os caras querem mudar o nome do Maracanã. Pelo amor de Deus, mano, toma vergonha na cara. Hein? Queria saber a opinião de vocês. E aí, aprovaram o nome Edson Arantes do Nascimento no Maracanã? Tomara que essa lei não engrene, porque não tem sentido nenhum os caras mudarem o nome do Maraca. E um dos alvos do Flamengo, segundo o Bola VIP, é o Claudinho. Claudinho, jogador aí do Bragantino. E o Bragantino já sabe que o jogador vai ser muito assediado. E esse jogador aí que está na mira do Flamengo, a princípio, já tem um valor estipulado de passe que realmente eu não investiria esse valor, nem menos, nem um pouquinho menos do que isso também não investiria. O valor que o Bragantino quer para negociar ele são 10 milhões de euros pelo Claudinho. Eu acho que o Flamengo não tem a necessidade de gastar esse dinheiro todo num jogador desse nível, e o Flamengo já tendo aí vários jogadores de meio campo bons. Então, essa notícia aí do Bragantino querer botar esse valor de 64 milhões, se algum clube quiser pagar, eu acho difícil o Flamengo querer, beleza, que leve ele. Mas eu não pagaria mais do que uns 4 milhões de euros aí pelo Claudinho do Bragantino, porque a gente sabe, né? Quando bota esse manto, o manto pesa. Apesar de ele estar fazendo um campeonato fantástico pelo Bragantino, mas já tivemos experiências ruins aí. A última delas foi com o Michael, que eu acho um bom jogador, mas ainda não caiu na mão de um técnico competente para poder botar ele para finalizar melhor. Então essa notícia aí sobre o Claudinho, o preço do Claudinho já está fixado. E hoje à noite, né, um grande clássico vai ser jogado no Maracanã, Flamengo e Vasco. E é lógico, vocês vão acompanhar aí a transmissão da rádio aqui pela Fly Geral TV, quem não puder ver o jogo. Uma partida importantíssima para o time do Flamengo. O Flamengo que vai lutar aí com todas as suas forças para conquistar mais 3 pontos e torcer também para um tropeço do Inter que joga no mesmo horário. O Flamengo, ele vai jogar aí contra um time que não vai propor muito jogo. O Vasco não vai querer partir para cima porque sabe que o Flamengo tem um time fatal para quem quer propor muito o jogo. O Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação. Já que o Diego Alves foi detectada aí essa lesão, mais uma vez uma lesão na coxa direita, vamos ter no gol o Hugo Souza, na lateral direita o Isla, na lateral esquerda o Felipe Luiz, aí na zaga vamos ter aí o Gustavo Henrique e o Ilharão. No meio de campo vamos ter o Diego, o Gerson, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique mais à frente, junto com o Gabigol, a mesma escalação que tivemos na última partida. E o Flamengo vai partir para cima, vai ter que explorar muito bem os cruzamentos, os chutes de fora da área, e se quiser entrar dentro da área, é aquele 1-2 esperto, né? Tocou, já passou na frente,
porque temos muitos jogadores de qualidade para deixar os nossos atacantes na cara do gol, e geralmente nem é o atacante que faz o gol. Às vezes o atacante está lá na área, ele toca para algum jogador do meio de campo, como foi aí com Everton Ribeiro, como foi também com Arrascaeta. É uma maneira muito boa do Flamengo de jogar, Flamengo que tem se encontrado aí no final do campeonato. E o meu palpite para essa partida é 2-0 time do Flamengo. Queria saber o seu palpite, coloca aqui nos comentários, por favor. E não desceu bem para o nosso jornalista aí, Mauro César, a entrevista que foi dada pelo Domenech Torrent ao Globo Esporte, né? Domenech Torrent que teceu vários tipos de crítica e o Mauro César não enxergou com bons olhos essas críticas. E, segundo ele, o Domenech Torrent não estava correto ali nas suas afirmações, dizendo que ninguém ali o ajudava. Ele mesmo não estava o ajudando. Segundo o Mauro César, essa tática aí contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo perdeu de 4, foi uma tática suicida e até mesmo ingênua para o Domenech estar falando que estava bem, estava indo muito bem. Então, o Mauro César ficou bolado, não gostou. A situação ali de tomar vários gols, tomar goleadas aí até mesmo do Atlético Goianiense, não pegaram bem. E o Mauro César, sim, lembrou muito bem de como estava o Domenech Torrent no Flamengo. Era um jogo bom, outro péssimo. Então, o Mauro César ficou bem chateado com essa entrevista aí, não concordou com as afirmações do Domenech Torrent, mas queria saber a opinião de vocês. E aí, Mauro César está errado? Na minha opinião, não, porque realmente o modo que o Domenech armava o time era um modo muito maluco, e as informações que chegam pra gente que o treino era treino pífio que os jogadores estavam tendo com o Domenech Torrent, o por isso de várias contusões aí, o porquê de várias contusões dos jogadores do Flamengo. E o Flamengo pode ter até 5 desfalques aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? São eles: o goleiro Diego Alves, é lógico que Diego Alves tá brabo, hein, irmão? Meu Deus do céu, pô, só renovar que voltou a se contundir. O outro é o nosso incrível Thiago Maia, né? Que a gente já sabe que vai perder mesmo o Thiago Maia, tá aí, veio de cirurgia. Outro jogador é o Rodrigo Caio, sendo que esse aí já tá treinando em campo, então esse aí eu nem coloco na lista, tá? E também pro STJD, essa vergonha desse STJD, nós podemos perder 3 jogadores decisivos na fase final do Campeonato Brasileiro. Vamos explicar caso por caso. O primeiro é o do Bruno Henrique, é aquele caso lá contra o Goiás, se eu não me engano, na 11ª, 17ª rodada do primeiro turno, onde que ele foi pular e o calcanhar dele, infelizmente, bateu no rosto do volante do Goiás, fazendo assim um estrago no rosto dele, mas foi sem querer esse lance, e esse lance já tinha sido arquivado e agora o STJD reabriu misteriosamente, né? Outro caso é do Gabigol. Pasmem os senhores, aquele lance no jogo contra o Bahia lá, que ele supostamente xingou, agora não pode falar um palavrão dentro de campo, tem que pedir por favor, meu senhor, e por favor, minha senhora, na hora de falar dentro de campo. Você não pode mais xingar. Xingar, o árbitro acha que é com ele, né? Quando quer achar, ele acha que é com ele. Quando ele quer achar, ele acha que é com ele, né? Então o Gabigol, ele vai ser julgado em relação a isso. E o outro jogador, por incrível que pareça, é o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique ainda não tem julgamento marcado. O do Gabigol vai ser nessa próxima sexta-feira, dia 5 de fevereiro. O Gustavo Henrique, aquela partida contra o Botafogo, que ele fez aquele lance lá que precisava, segurou o atleta aí, não fez nada demais, não foi um lance perigoso, não foi um lance que botou em risco aí a integridade física do atleta do Botafogo. Então eu acredito que esse julgamento aí do Gustavo Henrique, também do Gabigol e também do Bruno Henrique não vai dar em nada, né? Porque se der em alguma coisa, a gente já sabe qual vai ser a intenção deles, né? É botar qualquer um como campeão, menos o Flamengo. Porque são 3 julgamentos, na minha opinião, absurdos. Gabigol, Bruno Henrique e também Gustavo Henrique. Pelo amor de Deus, né? Vocês têm que fazer, tem que ter mais coisa para fazer, né? Brincadeira. Nessa próxima partida do Inter, hoje, graças a um efeito suspensivo, um jogador do adversário vai poder jogar contra o Inter, porque tinha sido suspenso.
né? O STJD suspendeu o jogador do adversário aí do Inter. Então, bem complicada essa situação. Vamos ver o que vai acontecer nesses julgamentos. E sobre a bolada milionária que o Flamengo pode ganhar em relação ao volante Pires da Mota. Pires da Mota que está voando no Gençlerbirliği lá da Turquia, está batendo pênalti, está sendo o cara do time, o capitão, e o pessoal da Turquia quer contratar ele. Então o Flamengo já sabe que quando acabar esse empréstimo aí para o Gençlerbirliği da Turquia, que esse nome é muito difícil de falar, né? Quando acabar esse empréstimo, vai vir não só um time, mas alguns times querendo a contratação, porque Pires da Mota tá voando lá na Turquia. Que bom, né? Porque o Flamengo espera ganhar com ele aí em torno de 22 milhões e meio de reais pela venda dele. Fixou aí em torno de 3 milhões e 500 mil euros a venda do passe aí desse jogador. Um jogador que é bom de bola, mas no Flamengo ele não teve espaço. Mas lá na Turquia tá se destacando, tá voando e é um dinheiro que vai cair muito bem na conta rubro-negra. O BRB Nação, um banco aí aberto pelo Flamengo junto com o BRB, já conta com 120 mil contas abertas. 120 mil contas abertas desde o seu lançamento no ano passado. Somente no ano de 2020, as contas abertas pelos torcedores do Flamengo representaram 67% ou 64% de todas as contas abertas aí pelo BRB tradicional. Então, para vocês verem que o Flamengo está conseguindo expor bastante aí o BRB, e é lógico, a gente espera alguma coisa em troca, né, BRB? Porque essa parceria aí, vocês têm que dividir lucro com o Flamengo, e o torcedor do Flamengo quer um presente, né? Por que vocês não dão um presentinho pro Flamengo também? São patrocinadores, subiram muito as ações, o banco valorizou bilhões e bilhões. Então, pô, o que custa, né? Fazer um agrado para essa torcida que carrega vocês no colo. Então, uma curiosidade aí, o BRB crescendo bastante com essa parceria com o time do Flamengo. É o que eu falo sempre. Quem ganha quando tem patrocinador é o patrocinador. O Flamengo ganha, lógico, mas o patrocinador sempre tem muito mais a ganhar com a exposição da sua marca, e o presidente do BRB está sorrindo de orelha a orelha. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!